nós estamos com a introdução ao Revit e também as configurações. Na aula 1 será a apresentação do projeto residencial. Esse, no caso, é o resultado da nossa modelagem. Nós iremos chegar exatamente aqui no módulo 8, com a modelagem completa, com todos os elementos inseridos, elementos externos e componentes internos também. Para quem ainda não sabe, é uma residência de alto padrão, com aproximadamente 1.000 metros quadrados construídos e o terreno com aproximadamente 3.000 metros quadrados. Então, como vocês podem verificar, nós temos aqui vários exemplos de ambientes contendo diferentes tipos de paredes. E cada parede, ela tem um exemplo diferente um do outro. Ela tem um método diferente um do outro. Vejam só, por exemplo, essa parede da platibanda. Se eu ocultar a nossa parede de drywall, nós temos aqui uma parede em aço com um determinado comprimento e uma determinada altura, que é diferente do resto de todo o projeto. Então, eu escolhi uma residência de 3 pavimentos contendo diferentes tipos de exemplos. Eu escolhi propositalmente, a fim de termos diferentes tipos de exemplos durante o decorrer de todo o curso, e também para que no processo de inserção desses elementos paramétricos, nós realizarmos todo o passo a passo de todas as paredes, incluindo os pisos, as paredes, os pilares, as vigas, para cada ambiente um processo diferente, um processo de inserção diferente, um processo de peças diferentes umas das outras, comprimento, altura, o espaçamento entre os montantes, e cada ambiente ele foi explicado um a um. E não apenas as paredes possuem alturas diferentes, e sim nós temos aqui diferentes tipos de esquadrias, que foi utilizado os painéis cortina para esse curso. Nós temos aqui diferentes tipos de painéis cortina, e para isso, quando nós temos diferentes tipos de altura para painéis cortina, nós temos também diferentes alturas de paredes e de elementos. Importante mencionar também é o conceito do projeto com os pilares e as vigas aparentes em todos os ambientes. Como vocês podem perceber aqui, nós temos a nossa parede de drywall fazendo o revestimento externo, posteriormente a parede em aço. No lado interno nós temos a parede de drywall de 1 cm e do lado desse drywall de 1 cm nós temos os pilares e todos os elementos em aço. E assim esses elementos eles ficam aparentes nos ambientes. E durante o curso isso também é explicado em cada aula. Esse processo construtivo de cada elemento ele foi extremamente detalhado a fim de termos a máxima proximidade de uma obra real. E assim compõe a nossa modelagem final, e assim compõe o resultado final também do módulo 8. Então, continuando aqui no módulo 1, nós temos na aula 2, adicionando template, imagens para renderização, conhecendo a interface gráfica do Revit 2017 e navegador de projetos. Importante é ressaltar aqui que, apesar desse curso obter um nível avançado, nós começamos com um arquivo completamente do zero. E antes de começarmos também com o arquivo do zero, eu explico como que funciona o template estruturas em aço, depois do template, a inserção desse template no Revit, bem como as imagens e bem como outros elementos que compõem a interface gráfica do Revit 2017. Aula 3, especificando as unidades de medida e configurando os níveis do projeto. Saindo do módulo 1, o módulo 2, ele remete às superfícies topográficas. Na aula 4, nós vamos importar os arquivos DWG em plantas e elevações. Na aula 5, nós vamos criar superfície topográfica por pontos, criar a plataforma de construção e criar ruas e calçadas com sub-regiões. Na aula 6, nós vamos inserir elementos no perímetro do terreno. Aqui na aula 6, nós já estamos com a topografia pronta, com todos os pontos já inseridos.
Essa será a plataforma de construção para o subsolo e essas serão as sub-regiões. Saindo do módulo 2 e partindo para o módulo 3, o qual remete às estruturas em concreto e aço. Na aula 7, nós vamos adicionar planos de referência e inserir pisos estruturais de concreto. Na aula 8, nós vamos inserir as vigas de concreto. Na aula 9, nós vamos entender as famílias novas para estruturas em aço. Aqui na aula 9, os pisos em concreto, eles já estarão inseridos, as vigas também. E nesta aula eu irei apresentar as novas famílias paramétricas em aço, que estão aqui na aba Estrutura, como esqueleto estrutural de viga, e aqui em viga nós temos todas as opções paramétricas em aço. Nós temos aqui, por exemplo, nós iremos utilizar durante o decorrer do curso as paredes de 10 e as paredes de 15. Então, quando adicionamos uma parede, nós podemos aqui, por exemplo, alterar os seus parâmetros, como comprimento, 5 metros, por exemplo, altura, 3,5, por exemplo, e o espaçamento entre os montantes. Esse espaçamento é exatamente esse espaçamento, de montante a montante. Vamos colocar aqui, por exemplo, 75. Ok? Indo adiante aqui, vamos para os pilares. Utilizaremos pilares 15 por 40 e 10 por 25. Para os pilares, nós também podemos aplicar os parâmetros de altura, o espaçamento entre os montantes. Podemos aplicar o material para essas peças. Temos aqui o piso steel deck, com as peças que compõem as tricinas e as longarinas. Podemos aplicar aqui o comprimento de 5 metros, comprimento, a sua largura. Podemos também especificar a distância entre esses caibros, 50, por exemplo. E nós podemos especificar quantas peças nós teremos dentro deste quadro, como, por exemplo, a quantidade de vigas. Vamos colocar aqui, por exemplo, 5 ao invés de 3. Ok? Indo adiante aqui, nós temos as treliças de uma água e a de 2 águas. Uma água serão para as diagonais e as de 2 águas nós utilizaremos aqui no projeto, vejam só. Podemos aqui aplicar a sua inclinação de 40%. Inclinação de 40% é a inclinação que nós usaremos para esse projeto. Podemos especificar o comprimento da peça, 12 metros. A distância entre os montantes, vamos colocar aqui 80, por exemplo. Muito bem. E nós podemos aqui aplicar a quantidade de diagonais de cada lado e também a quantidade de montantes para cada lado. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 7 e 7. Dessa forma, temos mais diagonais e mais montantes. Ok? Muito bem. Temos aqui as vigas, utilizaremos 10 por 25 e 15 por 40, que possuem o mesmo conceito do pilar, como os parâmetros de comprimento, espaçamento, assim compondo o nosso esqueleto estrutural em aço. E no módulo 3, nós vamos inserir todas essas peças. Continuando o conteúdo programático, na aula 10 nós vamos inserir os pilares em aço no subsolo do primeiro pavimento. Continuando no subsolo, nós vamos inserir as vigas em aço. Na aula 12, nós vamos inserir as vigas em aço no primeiro pavimento. Na aula 13, inserindo paredes em aço no primeiro pavimento, parte 1, seguindo a aula 14 para a parte 2.
Na aula 15, inserindo escada metálica no subsolo e primeiro pavimento. Aula 16, inserindo pisos em aço no segundo pavimento. Aula 17, inserindo pilares, vigas e escada metálica no segundo pavimento. Continuando para as paredes em aço no segundo pavimento, parte 1, compondo a aula 19, a parte 2. Na aula 20, nós vamos inserir as paredes em aço no segundo pavimento, compondo a parte 3. Aula 21, inserindo pilares, vigas, paredes e pisos em aço no terceiro pavimento. Aula 22, inserindo treliças metálicas, parte 1. Finalizando este módulo com a aula 23, inserindo treliças metálicas, parte 2. E quando concluirmos o módulo 3, nós teremos exatamente este resultado, com a inserção de todos os elementos em aço: pilares, vigas, treliças, paredes e pisos, com todas as suas alturas já ajustadas. Aberturas, comprimentos, espaçamentos entre as peças, definidas as inclinações, todo o esqueleto estrutural nós teremos aqui neste módulo, inclusive com todas as aberturas para as esquadrias também já ajustadas. Aqui, como vocês podem observar, nós temos de um lado a nossa parede em aço, ok? E do lado a ela a nossa viga, que será engastada no pilar, que por sua vez nós teremos o piso que ficará engastado nas vigas, ok? Então, como vocês podem observar, nós teremos aqui muitos exemplos de peças, comprimentos e alturas. Por isso, esse curso ele possui uma carga horária extremamente intensa, e mesmo que você não tenha conhecimento do funcionamento de como é o steel frame, eu tenho certeza que nesse curso você vai aprender. Após concluirmos o módulo 3, nós teremos no módulo 4, paredes cortina e paredes de drywall. Na aula 24, modelando paredes cortina e esquadrias no primeiro pavimento, parte 1, seguindo para a parte 2 com o mesmo conteúdo. Na aula 26, modelando paredes cortina e esquadrias no segundo pavimento. Na aula 27, modelando paredes cortina e esquadrias no terceiro pavimento e subsolo. Após inserirmos todas as paredes cortina do projeto inteiro, nós teremos exatamente este resultado. Como vocês podem perceber, nós estamos avançando o projeto como se fosse uma obra real, inserindo os componentes pavimento por pavimento. Ok? Continuando no módulo 4, na aula 28 nós vamos modelar as paredes de drywall externas no primeiro pavimento. Aula 29, paredes de drywall externas no segundo e terceiro pavimento. Na aula 30, nós vamos começar a modelar as paredes de drywall internas no primeiro pavimento, seguindo para as paredes de drywall internas no segundo pavimento. Aula 32, paredes de drywall internas no terceiro pavimento. Aula 33, inserindo esquadrias e revestimentos no primeiro pavimento. Aula 34, inserindo esquadrias e revestimentos no segundo e terceiro pavimento. E após a inserção dessas paredes internas e externas de drywall, nós teremos este resultado. Nós iremos modelar todas as paredes de drywall, tanto externas quanto internas. Então aqui, como vocês podem observar, nós temos a parede externa
compondo a estrutura de 4 centímetros, e a nossa parede interna, ela possui 1 centímetro de espessura. No caso, esta aqui. E do lado dessa nossa parede de drywall, a nossa viga aparente dentro do ambiente. Tanto as vigas como os pilares. E neste ambiente aqui, inclusive, as treliças. Treliças de 2 águas e as treliças diagonais. Temos aqui as nossas paredes internas. Aqui neste caso, nós temos ali a inserção da esquadria. E para isso, o posicionamento das paredes em aço específicos para esta situação. Ok? Na aula 35 nós teremos aplicando materiais e texturas em montantes e paredes de drywall. E nessa aula nós iremos começar a trabalhar com os materiais, aplicar o material grafiato cinza para todas as paredes externas, trocar o material dos montantes, inclusive a pintura de todos os acabamentos dessas paredes de drywall, e assim nós finalizamos o módulo 4. Muito bem, iniciando o módulo 5, nós teremos a modelagem da cobertura metálica. Na aula 36, nós vamos inserir terças e caibros em aço na cobertura do primeiro pavimento. Na aula 37, nós vamos inserir terças e caibros em aço na cobertura do segundo pavimento. Na aula 38, nós vamos inserir elementos para o nível da caixa d'água. Na aula 39, nós vamos inserir terças e caibros em aço na cobertura do terceiro pavimento. Aqui no final da aula 39, nós teremos a vidraça inclinada tanto para as terças e para os caibros. Aqui eu tenho a vidraça inclinada, o sistema de vidraça inclinada para as terças. E essas famílias, elas foram modeladas também de forma exclusiva para este curso. Tanto as terças quanto os caibros em aço. E nessas famílias nós podemos também especificar o eixo 1, o eixo 2, o seu deslocamento, a inclinação, exatamente como a vidraça inclinada quando utilizamos, por exemplo, para o madeiramento. Ok? Temos aqui nosso volume para a caixa d'água já montado. Continuando no módulo 5, na aula 40 nós vamos inserir as placas OSB e telhas de concreto na cobertura do primeiro pavimento. Na aula 41, nós vamos inserir as placas e as telhas de concreto na cobertura do segundo e do terceiro pavimento. Na aula 42, nós vamos inserir as cumeeiras na cobertura do primeiro, segundo e terceiro pavimento. Aula 43, nós vamos inserir as bordas e calhas na cobertura do primeiro, segundo e terceiro pavimento. E ao concluirmos a aula 43 do módulo 5, nós já teremos todos os elementos que compõem o telhado. Terças, caibros, as placas USB, a telha de concreto marrom, todas as cumeeiras. Nós teremos também as bordas já aplicadas no seu material e também o elemento da calha para todos os telhados. Muito bem, finalizado o módulo 5, nós iniciaremos o módulo 6 com os pisos de acabamento. Na aula 44, nós vamos inserir os pisos de acabamento no primeiro pavimento, parte 1, continuando na aula 45 para a parte 2. Na aula 46, nós vamos inserir os pisos de acabamento no segundo pavimento.
Na aula 47, nós vamos inserir os pisos de acabamento no terceiro pavimento e na caixa d'água. Então, após concluirmos a aula 47, nós teremos já todos os pisos do projeto, tanto externos quanto internos. Como podemos observar aqui em planta, por exemplo, no primeiro pavimento, nós temos o desenho do piso já com a sua paginação especificada, inclusive com o croquis do piso totalmente ajustado para conceber os pilares em aço. Todos os pisos do projeto. Todas as aberturas, fechamentos, exatamente como na vida real. Muito bem, no segundo pavimento nós também temos esses pisos especificados, os pisos contornando todas as paredes de drywall, paredes e pilares. Ok, terceiro pavimento. E a caixa d'água. Finalizada a aula 47 do módulo 6, no módulo 7, nós iremos inserir os componentes externos. Na aula 48, nós vamos modelar os terraços e pisos de acabamento do segundo pavimento. Na aula 49, nós vamos inserir os pilares e pisos em aço para o deck superior. Na aula 50, nós vamos inserir pilares, pisos e escada em aço para o deck inferior. 51, nós vamos modelar o guarda-corpo de vidro para todos os terraços do projeto. 52, nós vamos modelar o guarda-corpo de vidro para os decks. Na aula 53, nós vamos inserir vegetação 3D, compondo a parte 1, finalizando o módulo com a aula 54, inserindo vegetação 3D, sendo a parte 2. Então, no final do módulo 7, nós já teremos aqui a inserção de toda a vegetação. Nós teremos a modelagem do nosso deck externo, os pilares 10 por 25, o steel deck, o piso de acabamento, a modelagem do guarda-corpo, sendo que essa família aqui é uma família de parede e cortina. Então, no caso, nós iremos modelar este guarda-corpo. Nós iremos posicionar todos os terraços do segundo pavimento. E assim compondo o conteúdo do módulo 7. E assim, iniciando o módulo 8, com o tema componentes internos. Na aula 55, nós vamos inserir os componentes no subsolo e guarda-corpo de vidro nas escadas. Na aula 56, nós iremos inserir os componentes no primeiro pavimento e aplicando materiais, compondo a parte 1. Na aula 57, o mesmo conteúdo, compondo a parte 2. Na aula 58, nós vamos inserir os componentes no segundo pavimento e aplicar materiais, compondo a parte 1. Na aula 59, o mesmo conteúdo, compondo a parte 2. Na aula 60, nós iremos inserir os componentes no terceiro pavimento e aplicar materiais. Então, aqui na aula 60, finalmente, nós teremos todos esses elementos inseridos. E muito bem, aqui na aula 60, nós já teremos trabalhado com duas disciplinas. A disciplina de viabilidade e a disciplina de estudo preliminar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas plantas de todos esses pavimentos na disciplina de estudo preliminar. Aqui nós temos a planta do subsolo,
Subindo para o primeiro pavimento. Muito bem, nós temos aqui o acesso principal, uma sala de estar, um bar. Aqui nós temos a cozinha integrada com a sala de jantar, uma circulação, sala de jogos. Aqui deste lado nós temos o ambiente da piscina. Ainda não inserimos a chuva da piscina, no caso vamos inserir no próximo módulo. Temos aqui o filtro para a piscina, os lavabos, uma circulação, jardim. Temos aqui churrasqueira gourmet, espaço para redes, o deck externo. Muito bem, aqui nós temos o ambiente da lavanderia, 2 vestiários. E agora vamos dar uma olhadinha nos elementos. Então vejam só esta parede, por exemplo. Nós temos aqui o nosso drywall externo, compondo o revestimento externo de 4 centímetros. Nós temos aqui as paredes cortina, com todos os montantes em aço, com pintura metálica preta acetinada. Aqui nós temos a nossa parede em aço, e no caso aqui eu vou aplicar para todas as paredes desta planta, eu vou aplicar uma transparência de 100%, a fim de visualizarmos o espaçamento entre os montantes. Então vejam só, aqui nessa nossa família nós temos a guia e nós temos os montantes. No caso, a guia que concebe todos os montantes. Nosso revestimento externo, a parede de drywall de 1 centímetro. Então, quando eu aplicar uma cota aqui, por exemplo, nós teremos 1 centímetro, o 15 da parede de aço e mais os 4 centímetros externos, compondo uma parede de 20 centímetros no total. Nossa parede cortina, posicionado ao lado das paredes cortina e também ao lado dos revestimentos internos de drywall, nós temos os pilares. Vejam só que os pilares eles ficam do lado interno dos ambientes. Somente no ambiente aqui dos vestiários e para a lavanderia que os pilares eles ficarão embutidos na parede. Eles não ficarão aparentes. Correto? Nos demais ambientes nós teremos todos eles aparentes. Então vejam só, nossas paredes em aço, inclusive na planta nossa final, nós teremos exatamente dessa forma representada as paredes, com a transparência aplicada a 100%. Uma grande sacada desse projeto foi que eu consegui fazer com que as nossas paredes cortinas, que contêm os painéis, que compõem portas de vidro de correr, uma folha, ou então janelas de correr, ou então as nossas janelas fixas, eu consegui fazer com que essas famílias, com que essas esquadrias, elas fiquem aparentes nas nossas tabelas. Só que isso eu só vou mostrar, no caso, no dia 4. Como que eu consegui fazer com que essas esquadrias elas ficassem em tabelas. Então aqui, por exemplo, como vocês podem verificar, nós estamos com a ferramenta aplicada de parede. Vejam só, nós temos as paredes externas, as paredes internas, as paredes de concreto e as paredes cortina. Então, abaixo aqui da parede cortina, nós temos as opções de painéis. Então, essas janelas, essas portas de vidro, abertura para dentro, para fora, uma folha, portas de vidro de correr, pivotante, todas essas famílias que são painéis, elas estão documentadas na tabela de quantitativos de paredes cortina. Muito bem,
seguindo adiante para o próximo nível, segundo pavimento. Aqui no segundo pavimento nós temos a sala, sendo um mezanino. Nós temos 4 suítes, sendo que para essas 4 suítes nós temos os closets para elas. Então vejam só, primeira suíte, compondo este desenho, este terraço para essa suíte. O terraço da sala, ele vai até essa suíte. Ok? Esta é a suíte master, com banheira e um closet maior. E por fim, essa suíte. Então aqui no segundo pavimento, nós temos 2 suítes com as treliças aparentes. No caso é esta e essa daqui. Ok? Aqui nesse caso, por exemplo, acima desses pilares nós temos posicionadas a viga e por cima da viga a treliça metálica. Muito bem. Subindo o nível, vamos para o terceiro pavimento, que também é um mezanino. Nós temos aqui este vazio. Ok. Temos mais uma sala de estar, uma sala de TV. E nós temos aqui um pequeno escritório. Temos um lavabo e um acesso para o nível da caixa d'água. E na caixa d'água, nós temos aqui 4 reservatórios de 1000 litros. Muito bem. Agora vejam só, concluindo as plantas, vamos abrir aqui alguns cortes que foram pré-estabelecidos durante o decorrer do curso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixe-me verificar em planta. Vamos pegar este corte aqui por primeiro, que é o corte 3. Vamos lá no corte 3. Eu vou explicar aqui em corte o processo construtivo. Então vejam só, nós estamos aqui primeiramente no subsolo, nós temos as nossas vigas de concreto, ok? Nós temos os nossos pilares. Então, como que funciona o processo construtivo de uma construção em steel frame? No steel frame, todas as vigas elas ficam por cima dos pilares, ok? Os pilares eles recebem o peso das vigas e por si só liberam esse peso nas vigas em concreto. Muito bem. Por cima da viga nós temos o steel deck. Bem, vejam só, vamos seguir aqui adiante. Então aqui no primeiro pavimento nós estamos visualizando a sala, o bar. Aqui nós estamos com a cozinha, correto? Logo atrás ali nós temos a lavanderia. E deste lado aqui nós temos a circulação e o lavabo. Então vejam só, vamos entender um pouco mais esse processo construtivo. Aqui nós temos uma parede de vidro, e as paredes elas vão até o nível do segundo pavimento, até o topo. E de cada lado dessa nossa parede, tanto parede de cortina quanto paredes em aço, nós temos as nossas vigas. Engastados nas nossas vigas, nós temos o steel deck. E por trás do nosso steel deck, nós estamos visualizando a outra viga. Então, vejam só. Os pilares, eles ficarão apoiados no piso de concreto. Nós teremos apenas o piso de concreto no nível do subsolo e no primeiro pavimento. Nos demais nós teremos todos steel deck, ok? Exatamente como aqui. Então vejam só, aqui nós temos um exemplo de uma janela. A nossa parede em aço com altura de 1,20 para conceber a parede cortina. Este é o nosso drywall externo, com a espessura de 4 centímetros. Ok? E este é o nosso drywall interno,
de 1 centímetro, compondo toda a nossa parede com a espessura total de 20. Ok? Agora eu quero demonstrar aqui os pilares do segundo e do terceiro pavimento. Por que nós fizemos os buracos nos pisos, em todos os pisos do projeto? Então, no primeiro pavimento, eu vou simplesmente levar este corte até cortarmos mais ou menos a metade aqui do nosso pilar, ok? E vamos voltar lá no nosso corte 3. Perfeito. Aqui nós temos o exemplo dos pilares apoiados no concreto. Aqui nós estamos no primeiro pavimento, certo? Por cima desse nosso pilar nós temos as vigas, ok? E por cima dessa nossa viga, os pilares. Então vejam só, nós temos o exemplo aqui do piso de acabamento. Nós estamos aqui no caso em um banheiro. Nós temos piso interno porcelanato branco 60 por 60. Então, como vocês podem verificar, ele exatamente está apoiado na viga. No caso, ele está até esse drywall e do outro lado até o pilar. Por isso que nós fizemos o recorte para todos os pisos, ok? Porque os pilares eles não vão ficar apoiados no piso, e sim no esqueleto estrutural, podendo ser a viga ou o pilar. Temos mais exemplos aqui de pisos. Vejam só esse piso laminado em marfim, ele está com esse recorte aqui. Este, no caso, é o terceiro pavimento. Se formos em planta do terceiro pavimento, nós estamos com esse piso laminado, e se eu abrir aqui a edição, vejam só o recorte deste piso. O recorte para conceber todos os pilares. Ok? Muito bem, aqui nós temos a nossa treliça. Nossa treliça metálica que possui o mesmo desenho da parede cortina. Parede cortina que é fixada juntamente com essa treliça. Aqui na cobertura metálica, vejam só, nós temos a vidraça inclinada para as terças, a vidraça inclinada para os cairos. Nós temos a placa OSB, que é similar à placa cimentícia, ok? Com espessura de 1 centímetro, e por cima dessa placa cimentícia nós temos a telha de concreto marrom. Este elemento aqui é a borda de telhado e este é a calha, ok? Muito bem, vamos seguir adiante aqui e dar mais uma olhadinha nesses cortes que foram pré-estabelecidos para o projeto. Então, voltando aqui no corte 0, vejam só. Vamos começar por aqui. Temos aqui o acesso principal, essa primeira varanda, o steel deck, o guarda-corpo de vidro. Aqui nós temos o bar. Um detalhe importante, todos os componentes utilizados nesse projeto, eles serão liberados junto com o curso. Todos eles, inclusive as famílias, todas as famílias e também o template de estruturas em aço. Aqui no caso, o terceiro pavimento, com acesso à caixa d'água, nós temos os pilares, o piso steel deck, que fica apoiado nesses pilares, e por cima desse piso steel deck nós temos os reservatórios. Terceiro pavimento, lavabo, escritório. Seguindo adiante, vamos dar uma olhadinha no corte 1. No corte 1 nós temos aqui um corte parecido, subsolo, primeiro pavimento, segundo, terceiro, caixa d'água, corte 2. Corte 2 nós temos aqui
uma representação da disciplina do estudo preliminar. Vamos fazer o seguinte, então, com este corte 2, vamos posicioná-lo aqui. Ele está passando exatamente aqui, vamos levá-lo para cá. Ok, voltando aqui no corte 2. Vamos aplicar aqui para ele uma profundidade. Muito bem. Ok, esta representação que será para a disciplina de estudo preliminar. Corte 3 nós já havíamos trabalhado com ele. E o corte 4. Corte 4 nós temos aqui o desenho da escada do subsolo para o primeiro pavimento. Aqui nós temos o nosso deck inferior, a escada metálica externa, o espaço das redes, os pilares 10 por 25. Aqui nós temos aquela suíte que possui as treliças aparentes. Ok? Muito bem. E assim finalizamos o arquivo, exatamente assim, no módulo 8.